Eu sou Sérgio Molinari e esse é o meu canal no YouTube, Food Service com Sérgio Molinari. A gente hoje vai inaugurar um momento novo dentro do canal, que é a cada mês trazer uma personalidade, uma pessoa importante, um amigo, alguém que possa contribuir com reflexão, informação, pensamento, visão sobre o Food Service para compartilhar com vocês. E hoje eu tenho a honra, a satisfação de trazer, ou de vir até o escritório de um grande amigo e um dos líderes desse mercado de Food Service no Brasil, o Marcelo Abrantes, que é o CEO do Macro Food Service. Obrigado primeiro pela oportunidade, legal a gente ter essa primeira jornada junto com você. E eu acho que seria legal a gente já começar direto para ser objetivo com o público da gente, com você. Fala um pouco sobre o que é posicionamento, proposta de valor, como é que é essa visão do Macro Food Service? Legal. Bom, obrigado. Obrigado, Sérgio, pelo convite, pela oportunidade. Acho que é importante a gente ter um canal para poder se comunicar com nossa indústria, com o negócio de food service no Brasil, negócio promissor, muito grande, e poder falar um pouco da gente também, né? Legal. O Macro Food Service é uma empresa que ela é oriunda, né, do Macro Cash and Carry. Acho que a grande maioria do mercado conhece o Macro como um operador de lojas de atacado, de distribuição no modelo de Cash and Carry, e há 3 anos a gente iniciou uma jornada, ainda no modelo de startup, para entrar nesse mundo, nesse universo do food service, porque a gente enxerga que o cliente do food service, ele quase que na sua totalidade, ele nasceu como um cliente das lojas do Cash and Carry. Uhum. E quando esse cliente amadurecia e começava a ser atendido diretamente por uma equipe de vendas externa, com serviço de delivery, saía do modelo de produto e preço para o modelo de soluções, a gente acabava deixando de atender esse cliente. Então, surgiu a ideia de continuar na jornada de desenvolvimento desse cliente, iniciando a unidade de negócio do Macro Food Service. A proposta de valor do Macro Food Service, primeiramente, é a mesma do Macro, né? A gente tem muito essa mensagem do One Macro. A gente é uma empresa única, com uma proposta única para o mercado que a gente atua, o mercado principalmente do cliente transformador. E é uma proposta de, inicialmente, ser parte do desenvolvimento do Brasil, ajudando o empreendedor brasileiro a se desenvolver com ele. E para que a gente faça parte desse mercado, para que a gente seja parte dessa realidade, nessa jornada do mercado brasileiro, que é super desafiador, a gente procura oferecer mais do que as soluções que o mercado, que a indústria food service oferece hoje, que são aquelas que a gente já considera comoditizadas. Uhum. A gente busca parcerias estratégicas, a gente busca uma oferta de solução diferenciada e algo que efetivamente possa agregar valor a esse nosso cliente, ao operador de food service em qualquer segmento, seja o que a gente chama de broadline, né, o pequeno, o médio empreendedor, ou as grandes redes, as cadeias, que também têm uma presença importante dentro do nosso negócio. Legal. Deixa eu dar um passinho atrás, né, pegar um dos tópicos que você tinha colocado, Marcelo, que é o seguinte: o Macro está no Brasil desde 72, Exato. É o precursor do Cash and Carry, de alguma forma foi quem até deu margem para a criação do próprio atacarejo. Perfeito. E tal, apesar de que ele não foi quem deu o primeiro movimento nesse sentido. Mas, de uma certa forma, o fato do Macro ter chegado criou, deu andamento a toda essa coisa. E certamente, quando a gente fala de macro, eu diria que aí tanto o operador quanto a indústria, talvez até mais a indústria, eles pensam quase que naturalmente no macro como Cash and Carry. Qual é o desafio que você vive, o que é essa operação Macro Food Service, que é uma operação de distribuição? Quais são os principais desafios que você vive enquanto o mercado aprende a conviver com esse outro macro, ou com esse macro, esse desdobramento do macro mais prestador de serviço que vai até a casa do mercado? A pergunta e a leitura é bem correta. Eu acho que o Macro ele tem uma imagem de marca já consolidada e muito forte, e que foi construída no segmento de Cash and Carry, né, de lojas físicas, do atacado distribuidor, que já teve um papel extremamente relevante para a indústria brasileira. A indústria não tinha tanta capilaridade no atendimento, então precisava do canal distribuidor com muito mais potência para poder chegar ao pequeno empreendedor. E ali a gente se consolidou, acho que até o meio dos anos 90, o final da década de 90, quando o advento do atacarejo
tomou forma e ocupou um espaço É. que era o espaço dos hipermercados no Brasil, né? Então, toda vez que a gente fala de macro food service, eu costumo dizer e compartilhar com a equipe, com os nossos fornecedores, com os clientes, que a gente está num processo de catequese. É um processo de convidar os nossos fornecedores. A gente tem participado e tem contado muito com o apoio do Marcos Ambrosano, que é o nosso aqui, é o CEO do Macro Cash and Carry, nas reuniões de top to top, para a gente apresentar o modelo do food service. A partir desse momento, a gente, não raramente, eu diria que quase em sua totalidade, passa a ser atendido por uma divisão diferente da indústria, porque as indústrias também têm uma divisão de food solution, claro, que é separada da divisão de atendimento ao varejo. Você fez merchan da Unilever agora. Não, na verdade não. Food solution, food service. Brincando, claro, professional e por aí afora. Claro, estou brincando. E quando a gente tem a oportunidade de se sentar com os fornecedores, a gente mostra para eles o modelo, mostra essa história que a gente já construiu em 3 anos, que é uma história de muito aprendizado, mas já de muitas conquistas, de um espaço que já está se consolidando no mercado que a gente atua, e isso dá o escopo para a indústria entender como deve nos atender. Não diferente com os clientes. Quando a gente chega, o cliente, não, eu já comprei no Macro. É curioso porque, como você disse, pela força da marca do Macro, pela origem, por ser o pioneiro no país, todo cliente que a gente vai falar tem uma história com o Macro. Né? E a nossa mensagem é que a gente quer dar sequência a essa história, só que agora num modelo diferente. É o modelo que o cliente busca, é um cliente que ele não quer só ver o produto, ver o preço, ele precisa de um sortimento adequado para o modelo de negócio dele, ele precisa de um serviço de consultoria, de apoio para ajudá-lo no desenvolvimento, principalmente os pequenos e médios empreendedores que compõem a grande massa do mercado food service nacional. E, acima de tudo, entender a necessidade dele para ser cada vez mais tailor-made, né? Cada vez mais sob medida para a necessidade de cada cliente. E aí entra o aspecto do desenvolvimento de tecnologias e tudo que faz parte da nossa plataforma principal para a gente poder alcançar isso. Legal. Agora, eu vou juntar um pouco disso que você falou numa pergunta que fala um pouco mais agora de concorrência, né? Porque quando a gente fala dessa evolução, da criação do negócio de macro food service, dessa proposta de valor que você comentou, na essência a gente está falando, essa é a essência de um prestador de serviço, de um distribuidor e etc., que anda mais ao lado e indo até o cliente com as soluções e etc. Só que aí vou juntar 2 tópicos. Um deles, você iniciou no mercado de São Paulo, essa operação hoje baseada aqui em São Paulo, e particularmente é um mercado habitado por algumas boas dezenas de distribuidores que estão aqui no mercado, sei lá, 20, 30, alguns até 40 anos. Se eu pensar em Brasil, centenas, né? Sem sombra de dúvida, você tem razão. Então a gente está falando, esse novo negócio, primeiro, ele está localizado em São Paulo, que talvez seja o maior mercado do Brasil e possivelmente mais disputado do Brasil, seja por distribuidores ou também pelos atacarejos e tal. Mas a gente tem um monte de outros distribuidores já posicionados. Aí vem uma pergunta que pode parecer um pouco até de maldade, mas por que o operador vai abrir espaço para mais um distribuidor? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, acho que eu tenho que te corrigir. Nós não começamos em São Paulo, né? A gente começou, como eu te disse, há 3 anos a gente entrou no modelo de startup com investimento da holding, que é a dona do Macro e de outros 6 negócios aí, em mais de 40 países do mundo. E no início a gente precisava aprender e entender o mercado de food service. E talvez a primeira grande aprendizagem foi que o negócio do food service está baseado no adensamento. Tá bom. Você tem que estar presente massivamente em uma área para ter eficiência logística, para conseguir entender as necessidades e as particularidades daquele micromercado e se moldar àquela necessidade. Então a gente começou há 3 anos nacionalmente. E nacionalmente a gente percebeu rapidamente o quão difícil seria essa jornada para conseguir garantir o adensamento, a eficiência e o conhecimento no detalhe da necessidade desse cliente. No início do ano passado a gente revisou o nosso modelo de negócios, veio para São Paulo e focou todas as energias inicialmente na cidade de São Paulo, depois Grande São Paulo, depois chegamos à Baixada, chegamos ao Vale do Paraíba e a gente vai cobrir todo o estado de São Paulo já nos próximos meses. O plano de expansão já está pronto, definido e as ações já têm sido tomadas a respeito disso. E com esse modelo a gente conseguiu adensar, conseguiu obter os resultados que a gente realmente esperava. De fato, a gente tem ainda um atendimento nacional,
porque quando a gente começou esse trabalho, até pelas parcerias que já são oriundas do Cash and Carry, a gente manteve alguns contratos com grandes contas nacionais, as cozinhas institucionais, algumas redes hoteleiras, e nesse modelo a gente tem o benefício de usar o parque de lojas para se utilizar desses estoques regionalizados e conseguir atender nacionalmente algumas dessas contas. Tá bom. O nosso plano, lógico, ele é um plano de adensar e crescer radialmente. A gente vai crescer o nosso círculo de atendimento e pretende estar nacionalmente presente aí nos próximos anos, sem dúvida nenhuma. Agora, para o operador, por que o macro? Além dos 10 com quem ele já... Dos 10 concorrentes. É só para me vingar da sua correção. Sem problema. Tá? Porque o macro e porque São Paulo, né? O mercado já tão concorrido. São Paulo é o mercado mais concorrido, mas não por acaso também é o mercado mais maduro. É o mercado onde a massa de receita gerada pela indústria food service é mais concentrada. A gente tem aproximadamente algo entre 35% e 40% de todo o faturamento da indústria food service, do operador food service, está nesse estado. Então, se a gente conquistar um espaço relevante aqui, a gente de fato vai estar conquistando um grande espaço nacionalmente já. E o que a gente oferece de diferente é o que eu te disse hoje. O macro food service ele tem uma proposta muito mais de entender o cliente e oferecer para ele uma solução que seja adequada ao modelo de negócio particular dele. Talvez a gente comece entendendo grupos de clientes. Tá. A próxima etapa clusterizando o mercado. Isso, clusteriza um grupo primeiro, depois a gente clusteriza tipos de clientes dentro desses grupos. Tá. E aí a gente pode chegar ao nível do cliente, que é o momento que a gente tem contratos de parceria de fornecimento e um nível de mutualidade nas decisões de negócio que chega à discussão do item específico com a marca que aquele cliente precisa para a gente poder fazer uma parceria de longo prazo e ajudar o desenvolvimento desse cliente. Acho que esse diferencial, ele de fato traz na percepção do cliente, além do comoditizado já, que é a entrega em 24 horas, que é o vendedor atendendo. O mix de produto padrão. O mix de produto padrão é o que nos faz diferente, além, mais uma vez eu vou citar isso, e eu tenho reforçado e batido muito nessa tecla, do advento da tecnologia, que eu acho que a gente já tem avanços significativos nesse modelo, e a gente vai impulsionar e propulsionar cada vez mais para ser um diferencial também nessa frente. Bárbaro. E é exatamente esse ponto que eu ia te perguntar, que é o seguinte, a gente acredita muito que a gente está no limiar desse mercado de food service começar a passar a se abastecer de uma forma muito relevante através de e-commerce. Correto. Né? E isso não é porque vocês já praticam algum formato, algum estágio de e-commerce, mas a gente lê isso. Nesse exato momento deve existir pelo menos uns 20 distribuidores no Brasil com os projetos de e-commerce na ponta da agulha, né? E um monte de fornecedores e prestadores de serviços atrás disso. Então, o e-commerce, eu gostaria de ouvir um pouquinho como é que vocês enxergam essa questão do e-commerce e qual o papel disso no negócio. E talvez junto com isso, casando um pouco com a tua fala sobre clusterização, segmentação, proposta de valor por tipo de cliente ou por perfil, se você já tem um pezinho colocado, ou como é que vocês tratam a questão de Big Data, de Data Science, de Analytics, daqui a pouco até de inteligência artificial? Sim. Muito pertinente e excelente a pergunta para a gente abranger, até porque é o ponto que eu te disse, que é o meu mantra atual, junto à minha equipe e junto ao mercado. Na minha opinião, acho que na opinião do macro como um todo, e pelo que a gente aprende com o mercado, a evolução para o e-commerce, né, para o digital, ela é inevitável. A comodidade que isso traz, a capacidade de particularizar o atendimento. Até por isso da pergunta. É única. A gente não consegue, com força humana somente, garantir isso. O modelo tradicional de food service sempre foi baseado ou no atendimento pessoal, na venda externa de campo, ou num televendas, né, um modelo que funciona ainda com muita relevância em alguns segmentos específicos da distribuição. E recentemente esse advento do digital, primeiro com o movimento natural do e-commerce no mundo, né? Isso tudo começou aí há 10, 12 anos nos Estados Unidos de uma forma mais presente, mais real, saindo dos livros e da teoria. Em outros segmentos,
O mercado começou com transportes, começou com saúde, de repente foi para o varejo, para o retail. O consumidor, né, ainda. Chegando no consumidor final com moda, né, chegou muito forte, com bens duráveis, a parte de eletrônicos foi a primeira parte a realmente dar o boom e ter o avanço que mostrou a relevância desse modelo de negócio de contato com o cliente. E a gente está chegando agora no modelo do varejo alimentar para o cliente final. E do cliente final para o B2B, para o nosso modelo, acho que o passo vai ser muito rápido. Né? O cliente está percebendo o benefício, a gente percebe o perfil de compra dentro do e-commerce, ele é muito mais inteligente, ele é mais saudável, é um momento que o cliente está dedicado para aquela experiência. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai buscar desenvolver cada vez mais essa plataforma dentro do nosso negócio. Sobre a inteligência que você me perguntou, além de ter uma plataforma já bem desenvolvida, acho que quando eu escuto que há 20, 30 players já pensando ou com planos aí na ponta da agulha para começar, a gente não vê a hora desse início, porque de fato acelera a curva. Isso vai massificar e a gente acredito que esteja numa curva de maturidade interessante. Hoje a gente tem um percentual relevante de vendas já dentro do e-commerce, a gente busca ter algo próximo de 1/4 das vendas dentro do e-commerce num período inferior a 1 ano, e a gente não está longe disso. Só que para a gente garantir essa venda não basta colocar o produto, o preço e uma página interessante. Então a gente tem por trás do e-commerce, da plataforma de e-commerce, um CRM, né, que é um software de relacionamento com o cliente, a sigla de gerenciamento de relação com o cliente em inglês. É uma plataforma muito robusta, global, é um grande player e é um dos adventos que nos traz vantagens por ser parte de um grupo tão grande quanto o Macro, poder avançar nesse sentido. E esse CRM, ele faz cruzamentos de dados, de comportamentos de compra, de tipos específicos de clientes, que itens eles compram, que dia da semana eles compram, que período do dia eles compram. E a gente consegue disparar desde promoções via SMS, desde ofertas específicas, cupons de desconto dentro do e-commerce, com um grupo específico de produtos que vai atrair aquele cliente. E a gente já tem sentido, sem dúvida, o retorno disso no volume de vendas, na quantidade de itens comprados por pedido, porque realmente você compará-lo com um vendedor que vai ter um tempo limitado de permanência no ponto de venda, a concorrência ela realmente é muito dura. Desproporcional. Desproporcional. Agora, importante também salientar, a gente esteve junto há poucos meses, aí, em maio, né? A gente foi para Chicago, a gente teve a oportunidade na tua missão de conversar com alguns players importantes do food service nos Estados Unidos. E eu me lembro de uma das visitas onde a gente escutou que o modelo do e-commerce ele foi uma jornada inicial de vamos para o digital 100% e eles tiveram que retroceder e voltar lá com na os vendedores, na PFG. A presença do vendedor, a presença do televendas, talvez vá passar por uma transformação aonde ele saia do modelo do vendedor que tira o pedido para o modelo consultivo, modelo técnico, modelo de gerador, de despertador de demandas novas. Então a gente acredita no modelo de omnicanalidade. Acho que o diferencial vai estar aí. O cliente pode nos contatar a qualquer hora do dia, em qualquer lugar que ele esteja e buscar o produto que ele precisa. Ele pode receber um vendedor na visita semanal, ele pode receber uma ligação do televendas ou buscar o nosso televendas, mas ele também na casa dele ou dentro do estoque dele com o aplicativo, ele pode verificar o que são as faltas, fazer a sua reposição, e a gente percebe que dessa forma a gente tem uma presença muito mais concreta, muito mais sólida dentro desse nosso cliente, e isso estabelece a parceria. E na verdade tem uma curva de aprendizado nisso, porque o próprio usuário também vai aprender que ele não vai colocar 4 pedidos por dia só porque ele tem à disposição dele sem dúvida. Coisa do tipo. Deixa eu caminhar para o finalmente, Marcelo. Eu tenho um ponto que não dá para eu não endereçar, que é o seguinte. A gente está vendo nos últimos 4 anos e pouco no mercado, um movimento bastante significativo em termos de consolidação do mercado. O mercado brasileiro é muito fragmentado. Então, mais de 85% da venda ao consumidor no food service acontece por lojas independentes. E também, da mesma forma, o abastecimento é muito fragmentado. Então, você não tem no Brasil as figuras de Cisco, US Foods, Performance, Gordon. A gente está na curva oposta. A gente está na curva oposta. Pirâmide ao contrário. Mas o movimento, algum nível de movimento em relação à consolidação vem acontecendo. Então,
já aconteceu alguns movimentos com a BID, aconteceu com o DFS. Duas perguntas em um. Qual é a tua visão de consolidação para o mercado brasileiro e qual é o jogo do macro, como é que é a visão do macro olhando também para isso? O meu histórico profissional até começou na distribuição na indústria. Tá. E eu fui da indústria aí por praticamente 12 anos atuando no mercado de distribuição dentro da indústria. Depois eu mudei para o varejo, mudei de lado da mesa de negociações, fui para o varejo, vim aqui para o atacado no macro ainda no modelo de lojas. E o que eu assisti lá atrás, eu acredito que é o que vai acontecer com o nosso mercado. O varejo passou por uma consolidação nos anos 90, muito forte. A gente tinha muitos players regionais, e aí os 4 grandes players do varejo iniciaram um processo de consolidação que não teve mais freio, não teve parada. Tanto que os 4 juntos hoje são mais de 30 e pouco por cento do mercado de varejo. Todo, de varejo, que é um mercado gigantesco. No nosso caso, acho que o caminho é o mesmo. Quanto mais consolidação, mais padrão você vai ter no serviço prestado ao cliente, ao operador, mais qualidade, mais poder de negociação com a indústria para desenvolver parcerias estratégicas, fazendo essa triangulação entre a indústria, o fabricante e o operador. Então, é um movimento que eu não vejo um outro caminho que não seja esse. Os players que você citou, que já estão aqui no mercado de São Paulo, no Sudeste basicamente, Minas e Rio também, são players que estão dando esse tom inicial e sem dúvida nenhuma, o macro na divisão Food Service olha esse movimento com muita relevância e com muito interesse. Eu acho que, sem dúvida, a gente tem musculatura para fazer parte desse processo de consolidação do país. E isso faz parte das discussões estratégicas do grupo para que a gente seja, talvez, se existem 2 que você citou, que a gente seja percebido como o terceiro grande consolidador do mercado. Acho que é um movimento que, no mercado tão pulverizado, para você adquirir escala mais rapidamente, é um movimento que você tem que assumir como necessário, porque o crescimento orgânico no mercado tão pulverizado, num país continental como o Brasil, seria uma jornada bem mais desafiante. Legal. E aí, primeiro, obrigado, muito legal esse conjunto de visões. Agora, para fechar, o que acontece com o Food Service com o Brasil nos próximos anos? Eu acho que, primeiramente, como a gente disse, a gente está na pirâmide oposta dos mercados mais maduros. Os Estados Unidos é um grande exemplo, que você tem 80% do operador centralizado em grandes cadeias e a distribuição igual. Você tem distribuidores com faturamentos de bilhões de dólares, já consolidados e num processo de buscar só o ajuste fino para conseguir cobrir, se não o país todo, uma grande parte do território. Eu acho que o nosso futuro ele vai caminhar na distribuição bem para esse lado, eu acho que é o futuro. E o futuro do operador, até pelas características regionais do Brasil, talvez tenha uma jornada mais longa nesse sentido, mas o que eu acho que a gente vai ter de grande vantagem, grande crescimento, é o amadurecimento, a profissionalização desse mercado no futuro, porque a gente percebe um movimento claro do aumento da alimentação fora do lar. O tempo das pessoas fica mais limitado para poder ter aquele padrão familiar dos anos 80, 90, até os 80, 90, do jantar em casa, do almoço em casa. Então isso vai demandar o cliente, lá na ponta, o consumidor final, ele vai exigir mais qualidade, e esse mercado, como fator de sobrevivência, vai exigir que os operadores também se profissionalizem. Então, a minha visão de futuro é de um mercado muito forte, muito sólido, respeitado mundialmente, não pelo potencial, a gente é visto hoje como potencial, mas eu acho que a gente vai chegar lá. Já é 4º ou 5º mercado do mundo. É o 4º ou 5º do planeta, com toda essa curva de maturidade para adquirir ainda. Então acho que a gente vai ser respeitado pelo que a gente vai estar produzindo naquele momento, e vai ser um mercado de referência. Acho que muita gente do mundo vai vir visitar os nossos operadores aqui no Brasil, aprender bastante, porque é um país complexo, é um país desafiador, mas de empreendedores também muito desafiadores, muito corajosos e que investem e que apostam na possibilidade de crescer junto com o país. Então, eu vejo com muito otimismo a nossa indústria. Maravilha. Cara, super obrigado. Eu que agradeço. Eu vou aproveitar só pedir, obviamente, um likezinho aqui embaixo no vídeo. Quem não se inscreveu, tem um monte de gente que fala, assisti teu vídeo e o cara não se inscreveu. Mete balinha aqui, se inscreva que você vai se antecipar para saber o que vem pela frente. E comentários, sugestões aqui,
para o papo que a gente teve agora aqui com o Marcelo. Sempre bem-vindo. Super obrigado outra vez. Eu que agradeço. Sucesso aí, conta com a gente. Obrigado. Obrigado. Então, pessoal, seguinte. Vocês sabem que esse canal não é patrocinado. Isso daqui faz parte de uma missão da gente de poder compartilhar com o mercado. Mas eu vou ser sincero. Se eu não permitir que o amigo, que ficou aqui mais de meia hora com a gente batendo um papo, faça um merchanzinho dele, eu vou estar sendo injusto com o amigo e deixando de complementar a informação para vocês. Então, Marcelo, eu não estou ouvindo nada. Não, tá certo. Acho que depois de um papo desse, né, Sérgio, acho que é importante a gente poder também falar. A gente falou bastante do digital, é um canal que está nascendo e tomando forma no nosso mercado como operador. Então, uma oportunidade dessa, abrangendo a tantos potenciais clientes que a gente tem, acho que eu não poderia deixar de aproveitar o momento e falar, você que é operador de food service, você que quer experimentar, entender um pouco dessa experiência do mundo digital no seu abastecimento, digite www.macrofs.com.br. É o site do Macro Food Service. Você pode fazer seu cadastro, você pode fazer o seu abastecimento, dar suas sugestões para a gente. A gente está lá pronto para prestar o melhor serviço e a melhor solução para vocês. Obrigado, te devo essa.